Muito bem, passamos agora para ajustes jurídicos e de governança, que também são preliminares e são fundamentais para que eu consiga acessar o mercado de capitais. Essa é uma etapa que às vezes leva a alguma dificuldade de ser implementada. Por quê? Porque a empresa muitas vezes no seu dia a dia não dá tanta importância e os seus proprietários também não se preocupam tanto com esses aspectos jurídicos. Eu já tive a oportunidade de visitar uma empresa onde eu perguntei para a empresa se havia um conselho. Não, existe o conselho aqui. Quem são os conselheiros? Ah, o fulano, Beltrano e Ciclano. Ótimo. Tem uma ata de constituição do conselho? Não. Como é que foi constituído? Ah, nós nomeamos. Ah, ótimo. Então os proprietários nomearam. Não, os proprietários já faleceram há não sei quanto tempo. Eu falei, então tá, nós vamos precisar de ter aqui uma atualização do estatuto, tem que ter aqui uma ata nomeando o conselheiro. Não, não precisa não. Todo mundo aqui sabe que quem manda é o fulano. Eu falei, uma coisa é, informalmente, eu conhecer as pessoas que detêm o poder. Outra coisa é eu formalizar. A partir do momento que eu vou buscar o mercado de capitais, sócios, pessoas que vão entrar na empresa, é fundamental que essas pessoas sintam segurança de que realmente eles estão compondo, eles fazem parte formalmente da empresa na qual eles estão investindo recursos. Então nós temos aí ajustes jurídicos, por exemplo, ajustes de ordem jurídica, adaptação dos estatutos sociais, organização da estrutura societária de forma a refletir adequadamente os negócios que a empresa desenvolve. Todos os negócios, todas as frentes que a empresa atua têm que estar formalmente na sua estrutura. Estabelecimento, adaptação de acordo de acionistas, todos os acordos têm que estar formalizados. Equacionamento da situação de conflito de interesses que possa acontecer, isso aí tem que estar bem resolvido juridicamente. E aí entramos numa etapa que não necessariamente faz parte do cotidiano e do dia a dia da empresa, que é a questão da governança. Precisamos de ajuste na estrutura de governança. O que é governança? Governança são boas práticas de governança, podem ser definidas como aquelas que tornam mais eficientes as relações entre os acionistas e entre os administradores de uma companhia, bem como entre a companhia e seus clientes, o governo, o mercado e a sociedade como um todo. Então essas relações devem ser muito bem cuidadas e bem trabalhadas. E como é que eu faço ajustes na governança? Eu faço constituição dos órgãos que compõem a governança, implantação de um novo modelo e até mesmo com a implantação da área de relações com investidores, eu vou ter mais preocupação com relação à governança dessa empresa. E a avaliação, como é que eu faço a avaliação da governança corporativa? Eu posso avaliar a macroestrutura de governança corporativa, eu posso obter o entendimento das atividades de monitoramento e o papel dos órgãos da administração, eu posso fazer uma análise da estrutura organizacional e planos de remuneração, já mencionei aqui os stock options, avaliar a estrutura de governança e as necessidades que devem ser remediadas para fins de entendimento e até mesmo para adequação nos níveis de governança exigidos pela B3, que é a Bolsa aqui brasileira, avaliar possíveis gaps entre a situação atual e a relação com aspectos relevantes de governança corporativa e, não deixando por último e não sendo menos importante, as questões legais. Eu tenho que fazer adequações legais, eu passo a ter demonstrações auditadas por pelo menos 3 anos, eu tenho que ter adequação dos atos constitutivos, contrato social e estatuto da empresa, dependendo do processo de acesso ao mercado de capitais. Se for para fazer uma oferta inicial de ações, eu preciso ter registro como companhia de capital aberto. Dentro das preparações preliminares está a preocupação com a criação do Conselho de Administração, um órgão fundamental que vai exigir algumas providências internas. E quando a gente fala de providências internas, nós estamos falando aqui de missão do Conselho de Administração, que é proteger e valorizar a organização, otimizar o retorno do investimento no longo prazo, buscar o equilíbrio entre os anseios das partes interessadas, que seriam os acionistas e demais stakeholders. Além disso, quando a gente fala de Conselho de Administração, nós temos que considerar alguns fatores muito importantes para a sua composição. Por exemplo, quais são os objetivos desse conselho, qual é o estágio, o grau de maturidade da organização e expectativas com relação ao conselho. É fundamental lembrar que o conselho não é meramente um órgão para se exibir, ele é um órgão que tem um papel relevante. Por isso não adianta compor um conselho
com os melhores amigos ou admiradores do antigo proprietário, do antigo controlador da empresa, porque sempre que ele falar alguma coisa ou propor, todos vão aplaudir. Não, o conselho é sim um órgão importante e cada um tem o seu papel relevante a cumprir. Por isso que é importante entender quais são as classes de conselheiro. Nós podemos dizer que os conselheiros podem ser internos, externos ou independentes. Conselheiros internos são aqueles que são executivos ou funcionários da empresa. Eu coloco lá um diretor como conselheiro, eu coloco um gestor da empresa como conselheiro. Eu posso ter conselheiros externos, que não têm vínculo atual com a sociedade, mas não são independentes. Por exemplo, acionista ou funcionário do grupo controlador, parentes próximos dos executivos e por aí vai. E posso ter a figura dos conselheiros independentes, que não têm qualquer vínculo com a sociedade, relação de parentesco ou negócio com acionistas, controladores e conselheiros. Então, na hora de montar o conselho, eu tenho que levar isso em consideração. Eu não posso ter um conselho só com conselheiros internos e externos, porque isso daria uma conotação de que não existe tanta governança quanto eu gostaria. Por isso que se recomenda que tenha pelo menos 20% do número de conselheiros como independentes, que serão pessoas que vão trazer para o conselho uma visão mais profissional e vão representar talvez melhor o interesse dos acionistas. Poxa, mas todos são acionistas, por que os outros não vão representar? Porque eu posso ter na minha relação os controladores e os minoritários. Os minoritários não necessariamente têm os mesmos interesses que os controladores da organização. Por isso a composição ela é importante na hora de se discutir. Outra área que nós já mencionamos, mas agora vamos falar um pouco mais dela, que é essencial e fundamental, é a área de relações com investidores. A partir do momento que a empresa passa a atuar no mercado de capitais, independente seja emitindo títulos, seja através de fundos de investimento ou com oferta inicial de ações, ela precisa ter uma área de relações com investidores. Por quê? Porque a área de relações de investidores é um conjunto de atividades, métodos, técnicas e práticas que, direto ou indiretamente, propiciam a interação entre a contabilidade, a área jurídica, o planejamento estratégico, a comunicação, o marketing e finanças, com o propósito de estabelecer uma ligação entre a administração da empresa, os acionistas e os demais agentes que atuam no mercado de capitais, integrando o que a gente chama de comunidade financeira nacional ou internacional. Ou seja, é um profissional muito importante dentro da empresa que vai ajudar nesse novo processo de relacionamento entre a empresa e o mercado de capitais. Cabe destacar que não é uma função fácil de ser exercida. Imagina, por exemplo, eu tenho lá um patriarca, o fundador da empresa, que está acostumado a falar, está acostumado a mencionar, a manifestar suas opiniões a respeito de várias coisas, e a partir de agora toda a comunicação feita de dentro para fora e de fora para dentro, ela é filtrada, ela é trabalhada por um profissional de relações com investidores. Então eu tenho que estar preparado para atuar segundo essa nova configuração. Por isso que se recomenda que, antes mesmo de ir ao mercado de capitais, já tenhamos uma área de relações com investidores bem constituída para evitar que haja algum tipo de conflito ou atrito durante o processo de atuação dessa área. E quais seriam os objetivos e funções dessa área? Primeiro, ajudar a construir um valor de mercado justo para a empresa. Quanto mais transparente, quanto mais bem informado, mais justo será o valor que o mercado trabalha. Ou seja, permitir a correta avaliação da empresa com base no desempenho atual, perspectiva de resultados futuros. Então ele vai fazer uma apresentação muito bem trabalhada, mostrando qual é o desempenho da empresa, esclarecendo dúvidas e mostrando desempenhos futuros. Ele vai buscar a redução do custo de capital, diminuir o custo do dinheiro para a empresa por meio da redução da percepção de risco. Quanto mais seguro o investidor tiver da empresa e o mercado como um todo, menor será o prêmio de risco exigido por estar escolhendo essa empresa para investir. Ele vai também ajudar a gerar liquidez, se for o caso de emissão de ações. As ações vão ter mais negociações através de algumas estratégias que ele vai implementar. Então é uma área que atua como porta-voz da companhia. Então tem as áreas da empresa que coleta, analisa e sintetiza as informações internas, e após fazer esse trabalho, a área de RI vai divulgar no mercado
disseminando informações transparentes, democráticas, tempestivas e acessíveis para analistas, acionistas, investidores, a mídia como um todo, os reguladores do mercado e até a própria academia. Então ele atua como um porta-voz, ele é um filtro entre a empresa e o mercado e a empresa. E isso sempre vai ter uma retroalimentação, ou seja, o que o mercado gera de demanda, o RI também vai levar para a empresa as necessidades que o mercado possa vir a ter no seu processo.